Fala, galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo. Eu sou Williasmin Souza. Esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Pessoal, antes de começar, quero dar 2 avisos. O primeiro é para vocês avaliarem o nosso episódio onde vocês estiverem escutando. É muito importante para a entrega do nosso conteúdo. E o segundo é para, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no Jornal do Clube da Cardio. O Jornal do Clube, ele é entregue toda terça-feira via e-mail com o conteúdo aí de relevância da cardiologia que foi publicado na última semana. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. E hoje temos um episódio especial. Uma curadoria de episódios que fizeram parte da nossa temporada 2025. Vem com a gente! O paciente que já chega, por exemplo, utilizando beta-bloqueador está descompensado. Massa. Você mantém a dose ou reduz? Excelente, que é uma questão prática que muita gente tem dúvida quando chega com IC descompensada. Tira ou não tira o beta-bloqueador? Veja, depende do perfil hemodinâmico que tem aquela IC descompensada. Perfeito. Se eu tenho um IC perfil quente e úmido, que é a IC famosa perfil B, né, de Stevenson, então se a gente tem um IC perfil quente e úmido, a gente, se o paciente já usava, a gente mantém a dose. Não diminui, é para manter a dose. Tá certo? Agora, se ele não usava, não inicia. Agora vamos para outro cenário, que é o cenário mais desafiador. É o paciente que está com IC perfil C, que é o paciente que está com IC perfil frio e úmido, que é aquele paciente que eu vou ligar dobutamina, que é o que muita gente tem medo. Dobutamina, se a gente for observar o mecanismo de ação da droga, ela age no receptor beta-1 adrenérgico, né, para aumentar a contratilidade miocárdica. E aí a gente está usando um agonista, que é a dobuta, com um antagonista, que Como é que fica o esse beta-bloqueador. receptor? Como é que vai ficar esse receptor? Então vamos lá. Os estudos mostraram pra gente que quando a gente retira o beta-bloqueador desses pacientes, mesmo com esse perfil C, isso aumentou a mortalidade. É pior, né? É pior retirar. Então, o que é que a gente faz? Vamos para a prática. Como é que a gente faz na prática, baseado nessa evidência científica? Depende da dose de dobuta que eu estou usando. Se eu estou com uma dose de dobuta até 5 microgramas quilo minuto de dobuta, é uma dose ainda baixa, dá para manter a mesma dose que ele estava usando. A mesma dose. Então, se ele estava usando 12,5 de Caverdilol, de 12 em 12, eu mantenho. 12,5, 12 em 12. Agora, se ele está numa dose de dobuta entre 5 a 10 microgramas quilo minuto de dobuta, já é uma dose intermediária de dobuta. Então, aqui 5 a 10, aí a gente coloca metade da dose de beta-bloqueador que ele usava. Então, ele está usando 12,5 de 12 em 12, a gente bota 6,25 de 12 em 12, mantém esse 6,25. Agora, se eu estiver com a dose acima de 10 microgramas quilo minuto, é muita dobuta. Então, aqui a gente tá naquela corda, naquele desafio da corda. Quem é que vai vencer? Cabo de guerra, o cabo né? de guerra. Quem é que vai vencer? Aqui eu tô precisando mais de dobuta do que do beta-bloqueador neste momento de descompensação. Acima de 10 microgramas quilo minuto de dobuta, é melhor tirar o beta-bloqueador. Perfeito. Aí a gente tira o beta-bloqueador. Assim que esse paciente melhorar, aí é quando voltar o beta-bloqueador, que a gente tem que voltar. É. Tirou, eu tenho que botar de volta. Então, quando esse paciente melhorar, eu conseguir desmamar a dobuta de forma adequada, deixando o euvolêmico bem vasodilatado. Desmamei a dobuta por completo, eu espero 48 horas depois de tirada da dobuta. Depois de 48 horas já retirada da dobuta, a gente retorna o beta-bloqueador. E o ideal não é voltar para aquela dose alta que estava. É voltar numa dose baixinha e vai observando a cada Vai 48 progredindo. horas. Tá progredindo. Vai lentamente, perfeito. A gente abriu aqui um parênteses, né? A gente está falando de medicações normalmente num contexto crônico. Abrimos esse parêntese para vocês, pessoal, porque é uma dúvida extremamente frequente, né? Do que fazer com o beta-bloqueador no paciente que chega descompensado. Vocês têm que entender, e eu estou também fazendo esse parênteses aqui, para os nossos ouvintes entenderem que aqui a gente estava falando de um contexto agudo. O paciente
já tem um ACFE, já está com as suas medicações e chega em uma descompensação. O que é que nós vamos fazer com esse paciente, né? A gente tem uma máxima na cardiologia que todas as vezes que a gente tem muitos scores para ajudar na tomada de decisão, nenhum deles é muito bom, né? E eu acho que essa é uma máxima de síncope, que inclusive é meio que contemplado nas diretrizes aí, né? Eu acho que é uma coisa importante a gente falar, pessoal, que nenhum score de síncope substitui a avaliação clínica do médico que está atendendo ali o paciente, né? Justamente porque o poder discriminatório deles ali, para a gente diferenciar uma síncope de etiologia cardiogênica, que é aquela que preocupa mais, de uma não cardiogênica, neuromediada, por exemplo, é baixo, né? É baixo. E eu acho que você citou aí um dos scores, que é o EGSIS, né? Que justamente leva em consideração esse ponto, né, de síncope no esforço, né? De modo que a pontuação dessa característica da síncope, se ela ocorreu no esforço, nesse score em específico, pontua tanto quanto cardiopatia estrutural, né? Então, caso, né, a gente opte por querer indicar uma investigação mais aprofundada, de uma forma mais embasada aí com scores, esse seria um score que já indicaria, né, exames adicionais ali, uma internação para, enfim, nem que seja para a gente observar aquele paciente ali pelas próximas 24 ou 48 horas. Né? E aí, já que a gente começou a falar, e acho que você citou muito bem que a gente precisa tirar uma história muito bem coletada do nosso paciente para fazer essa investigação preliminar, quais são as características, Rodrigo, da síncope, né, do evento, que vão me fazer acender aquela luzinha, poxa, além, né, além do fato de ser a síncope do esforço, poxa, essa síncope está com cara de ser cardiogênica. O que é que lhe chama atenção na hora que você está entrevistando o paciente? Excelente. Então, assim, como você falou, primeiro, assim, a ideia do score, como você falou muito bem, a ideia do score de risco ali na estratificação é basicamente objetivar exatamente essa pergunta que você fez agora. Quais são as características na conversa nossa que chamam a atenção para uma síncope de alto risco? Por exemplo, o score que você falou do EGSIS, ele dá pontos negativos para quando a síncope teve pródromos ou teve fatores encadeadores. E dá pontos positivos ali, se foi uma síncope no esforço, se foi uma síncope desligaria sem pródromos, se foi uma síncope com cardiopatia estrutural, se tem eletro alterado. Mesma coisa com São Francisco Rule. Então, você entende? É por isso que quando eu já dei algumas vezes uma aula de síncope para os fellows, e quando eu passo essa aula, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, olha, as próprias diretrizes não endossam tanto, as evidências científicas são fracas, e para falar a verdade, o score de risco ele é muito óbvio, o score usado. Ele nada mais é do que anamnese, exame físico e eletrocardiograma. Então, sinceramente, na minha prática, eu não uso e eu nem recomendo o uso. Se quiser objetivar, você está incomodado com um caso ou outro, de repente de maneira até burocrática, é legal. Mas o importante é saber exatamente essa pergunta que você fez, Guto. O que você precisa saber é o que é uma síncope de alto risco, né? A primeira pergunta antes de o que é uma síncope de alto risco é ver se o quadro, o evento que o paciente teve, de fato foi uma perda transitória de consciência. Se o paciente perdeu a consciência mesmo ou não, às vezes teve um tropeção e tal, a anamnese é importante nesse aspecto. Tropeçou é um outro departamento, vai mandar para geriatria, estabilidade de marcha e tal. Se o paciente perdeu a consciência mesmo, e se essa perda de consciência, agora você vai dividir, se ela é causada por um hipofluxo cerebral, por uma falta de sangue para o cérebro. Isso que é a definição de síncope, né? Existem perdas de consciência causadas por outros motivos. Por exemplo, uma hipoglicemia, caso bem raro. Na prática é muito raro a hipoglicemia, é mais comum no hábito popular do que na prática, mas é uma causa de perda de consciência não sincopal. Você tem crises convulsivas, crises epiléticas como uma causa comum, síncopes psicogênicas, né, que a gente fala, são causas psicogênicas de desmaio, e causas mais raras de desmaios não relacionadas a síncope, hipóxia, etc. e tal, a gente tem causas mais raras, né? Então, é importante na anamnese essa primeira estratificação. Eu estou lidando com um paciente com síncope ou com uma perda de consciência por outro motivo, né? Que a investigação muda totalmente, né? E como é que eu identifico isso pela anamnese? Então, a síncope é causada, geralmente é um evento que gera um desmaio, uma perda do tônus com perda de consciência que costuma recuperar de maneira bem rápida. Então, essa diferenciação já é clara. As crises convulsivas, por exemplo, tem o estado pós-ictal, que é um pouco diferente. As síncopes psicogênicas também costumam ser muito mais prolongadas do que as síncopes tradicionais.
E habitualmente, na maioria das vezes, elas acontecem em ortostase, mas nem sempre, né? Mas o racional começa aí. E aí, no paciente com síncope, existem perguntas importantíssimas que identificam aí esses pacientes que são graves, né? Ou potencialmente graves, digamos assim. A primeira delas, você já comentou, síncope no esforço. A síncope no esforço é um cenário de potencial gravidade, porque a gente sabe que, por exemplo, a cardiopatia estrutural, um paciente com estenose aórtica grave, por exemplo, pode ter uma síncope no esforço, é uma característica de malignidade. Um paciente com um bloqueio atrioventricular infrarriciano é aquele que piora no pico do esforço, ele pode ter uma síncope no pico do esforço. As maioria das taquicardias ventriculares cicatriciais, adrenalina e estresse adrenérgico aumentam a chance delas acontecerem. Então, a síncope acontecendo no pico do esforço ou no esforço é um sinal de alerta para diagnósticos mais graves. Então, é muito importante você usar isso ao seu favor. Outra coisa, síncope sem pródromos, o tal da síncope desliga-liga que a gente fala, né? Então, o paciente, poxa, perdeu de maneira rápida a consciência sem avisar. Ele estava andando, apagou, não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Alguém, pessoa, de repente alguém viu, falou, olha, foi do nada, apagou do nada, não teve nenhuma mudança postural, tal, tava pá, de uma hora para outra. Isso é uma coisa estranha, uma coisa que chama atenção, porque esses diagnósticos aí todos de gravidade também tem essa característica aí, né? Diferente de um outro grupo de síncopes, que são as síncopes neuromediadas, elas costumam ter os pródromos, né? Pródromos vagais, náusea, vômito, palidez cutânea, sudorese profusa. Esses pródromos são bem marcados, sugerem quadros autonômicos. Nem sempre, às vezes as coisas confundem, né? Nem sempre é tudo tão óbvio. Mas, enfim, de uma forma geral. Então, a gente já falou síncope no esforço, síncope sem pródromos. Síncope num paciente, qualquer síncope, num paciente que tem doença cardíaca estrutural, um paciente que tem cardiopatia estrutural. Então, aquele paciente, olha, com miocardiopatia isquêmica, fração de ejeção de 30%, esse paciente que desmaiou, você me desculpa, mas ele não vai sair do hospital na maioria das vezes. Pode até ser que ele tenha tomado uma dose extra de diurético sem querer, pode ser que ele tenha tido uma diarreia, mas a verdade é que um paciente com doença cardíaca estrutural, ele é um paciente de alto risco por definição, tá? Então, esse tipo de paciente não dá para você liberar o cara rápido, tem que tomar cuidado, tá? É, outras características que chamam a atenção, um paciente, de repente, uma síncope que foi precedida por palpitação. Uma síncope precedida por uma palpitação, aí tomar cuidado com aquela palpitação que o paciente pode sentir num quadro vasovagal também, então não é uma, digamos assim, não é uma coisa tão taxativa, né? Tomar esse cuidado. Mas se o paciente fala de uma palpitação marcada antes de desmaiar, favorece o diagnóstico de uma arritmia causando a síncope, então merece uma investigação adicional. Essas características todas iniciais que eu falei, ou eventualmente um sintoma diferente, como uma dor torácica antes da síncope, são coisas estranhas, né? Essas características diferentes, todas são marcadas e elas estão meio que naqueles scores de risco que a gente falou. Por isso que na prática, como eu te disse, o importante é a anamnese. A gente precisa de um médico bom, o famoso interno querendo aprender a anamnese. Esse é o melhor médico para atender um paciente com síncope, Guto. Quando eu Dúvida. tenho a dúvida de ser realmente ser FEP, de ser de fração de ejeção preservada, eu utilizo os scores. Tá. Porque quando tem a clínica de ser fração de ejeção preservada e disfunção diastólica no eco, é tranquilo. O problema é que, na maioria das vezes, é difícil de É identificar. difícil, não E é aí fácil. o score ajuda a gente a corroborar o que a gente está pensando. E aí eu gosto muito nessa linha de raciocínio. Eu acho que no contexto da prática clínica, quando a gente tem poucos exames ainda, um ecocardiograma básico, que a gente sabe que, na maioria, graças a Deus, eu sou muito bem servido de ecocardiografistas. Em todos os lugares que eu trabalho, uma prova está aqui. Eu sou muito bem servido, então os ecocardiogramas que eu tenho, graças a Deus, eles são muito bem detalhados. Mas a gente sabe que muitos ecocardiogramas não é a Não realidade, são né? assim, Não é a realidade. não é puxando a sardinha porque eu sou ecocardiografista, mas é muito importante você ter um ecocardiografista de confiança, né? Isso. Até para ter uma discussão ali de, poxa, fiz esse exame, qual que é a sua principal suspeita? Eu vi isso, as possibilidades Verdade. diagnósticas. Então, conversar, né, debater o caso sempre ajuda. Mas a avaliação diastólica ao ecocardiograma ela é extremamente complicada. Muito. Existe falam, né, uma subespecialidade dentro da ecocardiografia, que é a diastologia, porque a diástole, ela é muito complexa de ser avaliada. E a gente vê com o passar dos anos que a classificação da diástole, ela tem mudado, justamente por conta disso. Verdade. Antigamente era classificada
através de nomes de pseudo-normal, padrão restritivo, passamos para a classificação numérica, então diástole grau 1, disfunção diastólica grau 2 ou grau 3. Ano passado tivemos aí uma orientação do guideline britânico de laudar, né, com função diastólica preservada ou disfunção diastólica alterada com ou sem elevação das pressões de enchimento, justamente para ajudar o clínico que está lendo. Porque o conceito de que a função diastólica preservada e a disfunção diastólica grau 1, nós não temos elevação da pressão de enchimento, e na disfunção diastólica grau 2 e grau 3, nós temos elevação das pressões de enchimento, nem todo mundo tem, nem todo mundo sabe desse conceito. Então, tornar mais fácil a leitura de quem está pegando o laudo do ecocardiograma para conseguir entender é fundamental, né? Não adianta a gente encher o laudo de números, de cálculos, se quem está lendo não está entendendo. Então, teve essa orientação. Às vezes é difícil implementar na prática clínica por diversos motivos, mas sempre deixar descrito essa questão de elevação ou não das pressões de enchimento vai ajudar muito, porque a gente sabe que a ICFEP ela necessita dessa elevação das pressões de enchimento para a gente fechar o diagnóstico no paciente sintomático. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui nessa questão da avaliação ecocardiográfica na ICFEP é que a disfunção diastólica pura num paciente, ela não é específica e ela sozinha não justifica um diagnóstico de CFEP. Então, não é porque você pegou um laudo de ecocardiograma que tem diagnóstico de disfunção diastólica, mesmo que tenha elevação das pressões de enchimento, que esse paciente vai ter CFEP. Justamente. Porque é um diagnóstico sindrômico, como a gente começou falando aqui. Então, vai muito além. Vocês estão vendo, né, pessoal? A gente usa scores, existem fluxogramas baseados nesses scores. A avaliação da diástole, muito provavelmente, ela vai mudar agora em breve com as próximas diretrizes. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre o score HFA-PF, que é o europeu, os critérios ecocardiográficos, mas muito provavelmente outros critérios serão adicionados. Então, o strain do átrio, o próprio strain longitudinal do ventrículo esquerdo. Então, utilizar os scores junto nesse raciocínio clínico com os critérios ecocardiográficos é fundamental. E tem outra questão também, quanto ao aumento das pressões de enchimento. Hoje, a gente está valorizando muito a questão da associação com esforço físico, para que a gente precocize, vamos dizer, entre aspas, né, utilizando o neologismo, precocizar, né? A gente avalia, perceber antes que tem a pressão de enchimento propriamente dito, a gente percebe esse aumento da pressão de enchimento durante o esforço físico. Tanto pelo eco, mas de forma mais fidedigna pelo CAT direito. Sim. Né? A gente conseguir avaliar esses parâmetros de aumento de pressões de enchimento, um aumento de pressão do átrio esquerdo, né? Que é visto pelo aumento da pressão capilar pulmonar durante o esforço físico. Sim. Né? A gente potencializa isso. Então, é tanto que a última diretriz europeia de cardiologia, ela colocou como um fator a mais, quando a gente tem dúvida, utilizar o CAT direito com esforço. Como assim? O paciente vai fazer esforço e vai estar com o catéter de Swan-Ganz lá. É um esforço diferente. Ele usa numa ciclomaca, né? Um cicloergômetro, né? Cicloergômetro. Então, ele tá lá deitado ou até sentado, propriamente dito. O ideal é até deitado mesmo. E ele deitado, ele faça um esforço físico com um cicloergômetro. E aí, a gente consiga avaliar as pressões de enchimento que estão aumentadas. E aí, a gente junta mais dados. Então, a gente tem aquele paciente que tem clínica de C, a gente percebeu que tem clínica de C, tem fração de ejeção preservada, tem indícios de disfunção diastólica e, associado a esse campo da disfunção diastólica, o aumento das pressões de enchimento potencializados, desencadeados pelo esforço físico. Às vezes a gente escuta, né, o aumento das pressões de enchimento ali é referido pelo aumento da relação E', mas no score HFA-PF, os critérios vão muito além da relação E'. Então, se nós tivermos redução das ondas E'
tanto septal quanto lateral, septal menor que 7, lateral menor que 10 é um critério maior. Nos pacientes mais idosos, esses valores mudam, tá? Então, um valor de átrio aumentado, acima de 34, indexado para a superfície corpórea. Se o paciente tiver fibrilação atrial, o valor muda também, é um valor de corte de 40. Então, são pontos que a gente sempre tem que lembrar. E é uma tabela que, assim, gravar é um pouco difícil. Isso. Então, no nosso dia a dia, a gente consulta, né? Mas outros parâmetros, o aumento da espessura das paredes do ventrículo esquerdo. Então, espessuras acima de 12, associado a aumento da massa do ventrículo esquerdo indexada. Então, o critério maior vai ter valores maiores, o critério menor são valores menores. Critérios maiores desse score ganham 2 pontos, critérios menores ganham 1 ponto, e também os valores dos peptídeos natriuréticos, também variando se o paciente tem FA ou não. não. Paciente com FA, 3 vezes maior o valor do peptídeo natriurético. Então, o score HFA-PF, ele é mais complexo, mas ele traz muito mais minuciosidade de dados que nos ajuda. Então, o laudo ecocardiográfico, ele precisa vir com esses parâmetros para poder ajudar o clínico, né? Ivna, vamos começar conversando sobre as mudanças, eu acho, da definição de choque cardiogênico. Antigamente a gente tinha uma coisa muito forte da PA sistólica menor que 90, e desde então a diretriz europeia, outros documentos internacionais trouxeram mudanças. Conta pra gente como que tá a definição atual de choque cardiogênico. Então, exatamente como tu falou, antes choque cardiogênico basicamente obedecia uma definição hemodinâmica. Então, se você encontrasse baixo débito e elevadas pressões de enchimento, com resistência vascular aumentada, uma vasoconstrição compensatória, você teria choque cardiogênico. Mas essa definição hemodinâmica, primeiro, ela é difícil de Exatamente. Você precisa de outros aparatos para, né, identificar o baixo débito e as elevadas pressões de enchimento. Então, ela é uma definição difícil de ser aplicada na prática, e ela é heterogênea, porque os métodos de avaliação, tanto do débito cardíaco quanto das pressões de enchimento, têm uma determinada acurácia, e por conta disso, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, eles usavam definições diferentes, baseadas em métodos diferentes. Tá. E por conta disso, isso gerou um problema. Então, se a gente lê um artigo e vai ser muito purista ali naquele artigo, você pode ser que você não esteja contemplando o paciente que você está atendendo. Então, a gente tem que ter esse certo Cuidado. discernimento, né, para transportar a evidência científica para a prática clínica. Tá. Mas, enfim, esse conceito hemodinâmico, ele não morreu. Então, se você tiver hipotensão, baixo débito cardíaco, que atualmente é um índice cardíaco abaixo de 2,2, se a pessoa não tiver com uso de droga vasoativa, Tá. e você tiver evidência de hipoperfusão, com elevadas pressões de enchimento, ou seja, uma capilar pulmonar acima de 15, você vai ter choque cardiogênico clássico, Perfeito. hemodinâmico. Tá. Então, essa visão hemodinâmica, ela é a definição que a gente utiliza em artigos científicos para incluir um paciente num trial. Tá, ok. Basicamente é isso. Agora, na prática clínica, É isso. você tem que tentar encontrar essa definição hemodinâmica a partir de uma avaliação clínica. Perfeito. Então, você tem que ter uma síndrome de baixo débito, que você pode identificar através dos marcadores de hipoperfusão. Então, rebaixamento do nível de consciência, oligúria, hipotensão, tempo de enchimento capilar, mottling, que é Aquele livedo, né? livedo. Livedo, que é Reticular, uma janela da perfusão, né? Perfeito. Avaliação cutânea. E hiperlactatemia. Tá. Então, você tem que ter uma evidência de hipoperfusão. Tá. Então, uma síndrome de baixo débito. E você tem que ter as elevadas pressões de enchimento. Tá. Então, como que a gente faz isso? Avaliando congestão. Então, se o paciente ele tiver frio e úmido,
Então, ter uma evidência objetiva de congestão, seja congestão pulmonar ou congestão sistêmica, você tem um paciente em choque, possivelmente cardiogênico. Perfeito. Então, se o paciente tiver congestão e tiver síndrome de baixo débito, pronto, você conseguiu aí fazer o diagnóstico de choque cardiogênico no beira-leito. Excelente. Só que essa avaliação clínica, eu falando aqui, parece fácil. Exato. Só que na vida real, quem faz isso de verdade sabe Que é difícil. que é muito difícil. Primeiro, porque encontrar congestão em um paciente previamente doente é muito difícil. Tá. Por quê? Porque o paciente com insuficiência cardíaca, ele já vive adaptado a esse regime de baixo débito. E também já vive adaptado a elevadas pressões de enchimento. Então, quando você vai lá avaliar, todo feliz, tendo certeza que era insuficiência cardíaca descompensada, e você vai lá auscultar o paciente e não houve um estertor, e não encontra evidência de congestão, você pensa, ué, então não é. Só que isso é só uma limitação da sua avaliação. Sim. Porque se cada método de avaliação tem uma limitação, uma capacidade de identificação, um valor preditivo, que a gente chama. E o tema de hoje são os pontos principais, os pontos que nós achamos mais importantes das últimas diretrizes brasileiras de cardiologia publicadas agora, nesse último final de semana, no Congresso Brasileiro de Cardiologia de 2025. Vamos falar um pouco sobre a diretriz de fibrilação atrial, dislipidemia, hipertensão e de dor torácica. Começando pela diretriz de fibrilação atrial, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é a mudança no passo a passo da cardioversão elétrica. Nós sabemos que nos pacientes estáveis, o tempo desde o início dos sintomas é decisivo ali para a tomada de decisão. E é aí que nós temos a novidade, pessoal. Agora o tempo de corte é de 24 horas, ou seja, se os sintomas têm menos de 24 horas, a cardioversão elétrica ela é possível após o início da anticoagulação. Mas se já se passaram mais de 24 horas ou se o tempo é indeterminado e não houver um ecocardiograma transesofágico disponível, o paciente ele deve ser anticoagulado por 3 semanas antes da cardioversão. Agora, pessoal, se lembrem que se for anticoagular com varfarina, esse período só começa a contar a partir do primeiro INR na faixa, ou seja, ali entre 2 e 3. Atenção também a outros detalhes. O primeiro detalhe é que nos pacientes com prótese mecânica ou estenose mitral importante, eles sempre devem seguir a estratégia, o fluxograma dos pacientes com mais de 24 horas, mesmo que os sintomas pareçam ter começado há pouco tempo, tá? Um outro ponto é que homens com CHA-DISVA igual ou maior a 2 e mulheres com score igual ou maior que 3, que apresentem sintomas entre 12 e 24 horas, eles também têm que entrar na conduta mais cautelosa, ou seja, naquele fluxograma dos pacientes com mais de 24 horas. Isso mudou em relação às versões anteriores. Antes, o ponto de corte era de 48 horas. Um outro ponto, e eu já falei, né, CHA-DISVA, prestem atenção, que agora o score é CHA-DISVA e não mais CHA-DISVASC, que aqui agora nós retiramos o critério isolado de sexo feminino. E existem situações em que a anticoagulação ela vai ser indicada independentemente do CHA-DISVA. E nós já sabíamos quais são essas situações: amiloidose cardíaca, cardiomiopatia hipertrófica e hipertireoidismo. Outro ponto prático é que em pacientes com clearance de creatinina entre 15 e 30, o anticoagulante de escolha passa a ser a apixabana. Marília, vamos começar do começo, né? O que é a lipoproteína A? Bom, ele de maneira bem simples, a gente pode pensar que a lipoproteína A é um LDL modificado. Como assim? Ela vai ter tudo que o LDL tem. Então, vai ter éster de colesterol, vai ter colesterol livre, fosfolipídio, triglicerídeo e a ApoB. Só que essa ApoB é ligada de forma covalente a uma apolipoproteína A.
E, na verdade, isso é bem interessante, essa ApoA surgiu a partir da evolução dos primatas, através da duplicação do gene do plasminogênio. Então, essa molécula chamada lipoproteína A vai levar a efeitos pró-ateroscleróticos, assim como a molécula do LDL, da lipoproteína de baixa densidade, vai levar a fatores pró-inflamatórios por conta da presença de fosfolipídios oxidados, e tem estudos que sugerem, por conta da sua semelhança com o plasminogênio, que ela tem efeitos também antifibrinolíticos. Ela acaba inibindo a conversão do plasminogênio em plasmina, gerando esse efeito. E é muito interessante que ela está tendo uma relevância maior agora, mas ela já é conhecida há bastante tempo, porque ela é um marcador de risco super importante e diferente dos outros fatores de risco. Porque a maior parte dos fatores de risco que a gente conhece, eles são influenciados por estilo de vida. Então, atividade física, dieta, a lipoproteína A não. Ela é quase 100%, aproximadamente 90% do seu valor é determinado geneticamente. Ah, mas como assim? Será que eu herdei do meu pai, da minha mãe? Sim, a gente tem o gene LPA, e esse gene a gente recebe um alelo do pai e um alelo da mãe. E esses alelos vão ser responsáveis por codificar a ApoA. A soma de toda a ApoA produzida vai ser responsável pelas isoformas, que, só exemplificando para vocês, a ApoA ela é composta de uma protease e vários aminoácidos entrelaçados juntos dessa protease, chamado Kringles. E a gente pode ter diferentes isoformas da ApoA a depender da distribuição e da repetição desses Kringles. Então, diferente das outras partículas, outras proteínas circulantes, nós podemos ter diversas isoformas da ApoA com diversas massas. E isso é muito importante, a gente vai ver depois, em relação à técnica de medida, de mensuração da lipoproteína A e em relação ao tratamento. Tá, Marília, eu sei que o gene LPA vai codificar a ApoA. Essa ApoA vai se ligar a ApoB do LDL colesterol. Mas quem é que forma essa ApoA? Existem estudos que sugerem que a formação, a produção da ApoA se dá no hepatócito. A gente ainda não sabe ao certo se a ligação com a ApoB é realizada no intra ou no extracelular, e a degradação da ApoA, da lipoproteína A, na verdade, ela já está ligada à ApoB nessa fase, ela é realizada, na sua maioria, no hepatócito e uma minoria no rim. Mas não se sabe ainda como é feita essa degradação. Será que é através do receptor de LDL colesterol, receptor de plasminogênio? Isso a gente ainda não sabe. Perfeito. É muito interessante, né? Como você falou, não é só um efeito pró-aterogênico, mas também pró-inflamatório, parece que pró-trombogênico também, né? Com certeza. Então, já puxando o gancho para a próxima pergunta, que seria o porquê de tanta importância para ela, né? Já tem a ver com isso que você falou, da formação dela e tudo mais, mas dessa questão de ela ser muito relacionada à genética, o estilo de vida não ter tanta influência, mas a gente consegue já dizer que ela é um fator de risco de doença cardiovascular e de doença valvar, Com principalmente certeza. aórtica por cálcio, né? Isso não é só mais um marcador, a gente já pode dizer que é um fator de risco. Sim, nós temos diversos estudos, meta-análises, estudos de genômica, e estudos mendelianos, randomizados, que demonstram a relação linear de níveis de lipoproteína A relacionados a risco cardiovascular, seja risco de doença arterial coronária, de AVC, de doença arterial periférica, de estenose aórtica calcífica, principalmente em indivíduos mais jovens. Acho que o nosso grande objetivo aqui hoje, pessoal, é proporcionar aos médicos clínicos que estão cuidando desses pacientes no dia a dia saberem ali como manejar, porque infelizmente a gente não tem cardio-oncologistas espalhados por todo o Brasil.
Então, a mensagem que a gente vai querer passar aqui é justamente para o médico que está ali na linha de frente, como cuidar desse paciente da melhor forma. Eu queria perguntar para vocês quais são as possíveis repercussões cardíacas que o tratamento oncológico pode causar no paciente. Falando assim, de uma forma resumida, seria quase assim, todas. Mas, assim, realmente acaba que diferentes grupos de tratamentos oncológicos, elas realmente podem interferir com toda a homeostase cardiovascular, né? Então, você pode ter, desde o espectro aí de disfunção ventricular, com insuficiência cardíaca manifesta, você pode ter aumento de eventos isquêmicos, eventos tromboembólicos, né, venosos, a gente pode ter hipertensão associada a isso, perfil metabólico alterado, doenças que levam à dislipidemia. O que mais? A gente pode ter miocardites, enfim. E o próprio, vamos dizer assim, síncope relacionado ao tratamento, tudo. Desautonomia. Então, desautonomia. Eu diria assim, realmente é uma interseção com todos quase os nossos capítulos. Doenças valvares podem estar associadas. Então, assim, é difícil hoje você pensar em algo que não pode ter uma certa interferência, que um tratamento não possa, né, levar aí. A uma disfunção específica. Eu acho que é importante também desmistificar que cardiotoxicidade não é só disfunção ventricular ou insuficiência cardíaca. Eu acho que essa é a ideia que as pessoas têm. Né? É porque a cardio-onco nasceu dessa ideia, né? Lá na década de 60, quando eles viram, assim, que de crianças sobreviventes de tratamento de leucemia, de linfoma, e aí viu que a maior parte usava antraciclina e uma parte deles desenvolvia insuficiência cardíaca. Então, ali já viu que existia uma relação com o uso da medicação. Mas a cardio-onco é muito mais do que isso. Eu acho que Clara falou super bem. Sim. É qualquer alteração no sistema cardiovascular, cardiocirculatório. Sim. Porque a gente tem medicações que, por exemplo, aumentam muito a pressão. Então, eu posso ter emergências hipertensivas, né? E isso pode, de alguma forma, interromper ou cessar o tratamento. E algo que, assim, que eu sempre gosto de falar é que a cardio-oncologia, ela veio para somar. Então, a gente está junto do onco e do hemato não para suspender tratamento. Pelo contrário, a gente está junto para a gente conseguir, né, tratar aquele paciente da melhor forma possível para que ele consiga fazer todo o planejamento oncológico dele com o suporte da cardiologia. Minimizando riscos. Com certeza. Tentando prevenir Interrupções. o que E conseguir. até trazendo para o Exatamente. público que a gente quer hoje, né, falar, assim, quando você observar um paciente seu de consultório, na emergência, enfim, é importante trazer isso, história oncológica. Sim. Você, né, talvez você saiba logo de cara, mas talvez não. Talvez não. Então é importante perguntar, porque daí tem que acender aquele alerta. Será que teve alguma coisa que tenha relação com isso? Então, pensando até nisso, quem está na primeira linha de frente, primeiro passo é sempre o quê? Identificar. Né? Então, porque eu sempre digo assim pro cardiologista, a gente que tá ali no dia a dia com o cardiologista, calma, você não precisa saber de qual, o que cada tratamento vai levar. O que você precisa, pelo menos, é perguntar. Falar qual tratamento você recebe. Daí você pode... Gente, hoje em dia tem inteligência artificial, tem o celular à sua mão ali. Tá na ponta da mão, Conhecimento. né? Mas o fato de você se preocupar e falar, não, tem um tratamento, tem alguma coisa disso, né? Vamos dar uma olhada. Isso é super importante, entendeu? Porque às vezes não vai existir essa comunicação como deveria ser no mundo ideal. A gente que trabalha com isso, cardios com oncos. Essa ponte, assim, no dia a dia seria maravilhosa. Mas a gente sabe que muitas vezes não vai acontecer. Então, é pensar sobre isso e entender que realmente é amplo. Como ela falou, anos 60 era muito isso. Anos 60 até, na verdade, 2000 e pouco, né? Os primeiros trabalhos da doutora Cardinale, que é um grande nome da cardio-oncologia italiana, que foi muito voltado realmente a essa questão do antraciclina, disfunção ventricular. E realmente é uma coisa que ainda é um grande pilar da cardio-oncologia, claro. Mas, assim, hoje é muito mais. E esse olhar que a gente tem que expandir, eu acho que é educação, né? Tudo passa pela educação. Então, assim, a gente falar mais sobre isso até para poder saber identificar. Vamos para um dos principais pontos aí da cardio-oncologia, que é o efeito deletério sobre o coração dos agentes quimioterápicos, né? Então, quais são os agentes que mais nos preocupam para a gente pensar em cardiotoxicidade? Vamos falar, assim, dos mais comuns, baseado na prevalência das doenças, né? Perfeito. Pronto. Se a gente parar para pensar, assim, câncer de mama, que a gente vai se preocupar, antraciclina, sem dúvida nenhuma, porque ela está presente na grande maioria das propostas de quimioterapia e a gente sabidamente está implicado com disfunção ventricular, né? Inibidores de HER2 também, nesse cenário de mama, que é o trastuzumab e o pertuzumab. Além disso, como foi ampliando o arsenal, os inibidores de ciclina, que são medicações hoje bastante usadas no cenário de hormônio positivo,
e eles podem ter algumas alterações cardiovasculares, como aumentar o intervalo QT, por exemplo. Então, isso precisa ser seguido. Saindo de mama, e além do bloqueio hormonal. Eu ia falar bloqueio hormonal, Bloqueio né? hormonal que, assim, Que boa parte. muitas mulheres usam, assim, 80%, né, dos diagnósticos de câncer de mama tem bloqueio hormonal. E que, assim, muda muito o perfil metabólico, altera o perfil lipídico, o perfil glicêmico. Então, são pacientes que vão usar essa medicação durante 5, 10 anos e que a gente precisa ter esse olhar, porque, de repente, essa paciente está bem controlada do ponto de vista oncológico e aí essa parte metabólica não está bem controlada e ela evolui com um evento coronariano, por exemplo. Vai se confundir também com a questão da menopausa, muitas vezes, né? Exatamente. Então, você já deve ter ali 2 fatores que vão estar aumentando, alterando muito mais o perfil metabólico. Aí, adicionando mais, também tem bloqueio hormonal do ponto de vista de próstata, né? Sim. Então, também super relevante numa população que já é, vamos dizer assim, homens ali de 60, 70 anos, né? Isso. Que já estão muito no nosso perfil de pacientes de aumento de risco cardiovascular. Imunoterapia, que entrou aí nos últimos anos também muito forte, que no começo a gente ficou muito preocupado com a questão de miocardite, né? Porque, claro, é um evento adverso gravíssimo, mas ainda bem que esse sim muito raro, é muito raro, né? Mas que hoje a gente já fala assim, os pacientes de imunoterapia, que a gente está pegando agora esse follow-up um pouco maior, parece, vamos dizer assim, destrava o sistema imune, com isso você fica mais inflamado. E daí vem a doença aterosclerose, né? Então parece que é uma coisa que vai eles trazer... aceleram a aterosclerose. Então, Então, assim, existem já algumas coortes sendo seguidas de Exato. pacientes que usaram essas medicações Exato. e parece ter um mecanismo de acelerar. Então, é uma outra coisa. Então, não é só pontualmente, né? A gente vai ter que ter uma preocupação também a longo prazo com esses pacientes. Além disso, câncer de cólon, né? Câncer de cólon, agora, que a gente está vendo bastante. Sim. Muitos jovens tendo câncer de colo. Então, a gente tem esquemas quimioterápicos que usam 5-fluoracil, Sim. que é uma medicação que pode causar eventos coronarianos, vasoespasmo coronariano. E tem toda a classe de anti-VEGF, é um nomezinho assim que pega. Muitos deles que podem levar à hipertensão, né? Então, muitas medicações que realmente você pega um paciente que tinha um PA 12 por 8, de repente 17, 18, Isso. então isso é bem comum. Algumas medicações, como eu falei, tem orlatinib, aumenta muito a questão de dislipidemia, né? Tem LDLs elevadíssimos. Foi o maior LDL que eu já vi, uma LDL de 350. Nossa. Depois que começou o tratamento. Então, são medicações modificadoras no contexto oncológico. Por exemplo, o câncer de pulmão foi uma das patologias oncológicas, né, Clara, que, assim, mudou completamente o tratamento e a perspectiva de sobrevida e de chance de cura. Então, a gente tem medicações-alvo, terapias-alvos, que são para mutações específicas e que elas podem ter muito impacto no sistema cardiovascular. Um deles é no perfil do colesterol, que é assim, a gente vê LDLs bem aumentados, hipertensão. Hipertensão é algo que parece bobo, mas, assim, tem pacientes que desenvolvem hipertensão de difícil controle, com 4 medicações que a gente tem que ajustar a dose para que ele continue o tratamento, que vai ser modificador para ele. Então, assim, arritmias, tem medicações que causam arritmias, aumenta o intervalo QT, aumenta a probabilidade de ter fibrilação atrial. Por exemplo, no cenário de pacientes hematológicos, há algum tempo atrás, a gente não tinha perspectiva de um tratamento tão bom para leucemias linfóides crônicas. Hoje, com inibidores de Bruton, os inibidores, a gente tem uma perspectiva de uma doença crônica, do paciente ficar com uma boa qualidade de vida e sendo bem tratado, mas também tem um potencial de ter fibrilação atrial durante o tratamento. E o pior, de sangrar. E de sangrar. Junto. Olha como né? As camadas... Nunca é simples, nunca é só. Ainda bem que do lado da cardiologia tá chegando aí, né? Ácido benpedoico, inclisiran, zilebeziran, baxidostrat, pra gente rebater essa... E a gente usa todo esse arsenal todo. E acho que vai além de remédio, tem radioterapia, lembrar disso. Que por mais que tenha tido, graças a Deus, uma modernização muito ampla nessa questão da rádio, que você tem protocolos hoje que realmente são muito mais direcionados para a região do tumor e que você tenta diminuir, né, o efeito em outros órgãos, ainda assim a gente está pegando, primeiro que a gente pega pacientes lá de trás, né, que receberam essa radioterapia, que hoje estão aí com um aumento de aterosclerose também, de DAC, aumento, enfim, de chances de pericardite, como a gente sabe, né, constrictiva. Isso uma coisa que a gente pega do passado, mas hoje ainda também é associado com valvopatia, estenose aórtica. Então, a radioterapia do hemitórax esquerdo, eu como ecocardiografista vejo que o coração realmente sofre, assim, é visível. Fibrose que causa,
as valvas sofrem muito. Mas vocês estavam falando, eu estava aqui pensando que a gente começou o episódio perguntando da importância. E, nossa, assim, é muito importante, porque nós, como cardiologistas que não somos especialistas dessa área, sabemos o que sobre Já isso? estamos aprendendo aqui, Estamos né? aprendendo muito. A gente não sabe, a gente sabe muito pouco, né? Então, vocês foram, acho que, humildes quando falaram sobre quando encaminhar, mas eu acho que todo paciente, quando a gente não sabe, a gente tem que encaminhar para quem sabe, se há possibilidade, óbvio. Sim, sim, sem dúvida. Porque o conhecimento que vocês têm do que, da medicação, do que trata, né? Qual que é o câncer e do que pode causar, o cardiologista clínico, ele não sabe. Então, ele, tá tratando câncer X, com medicação Y, mas eu não sei o que é que isso causa, né? O especialista que tem que estar ali para acompanhar esse paciente. Então, quando há a possibilidade, a importância dessa especialidade na cardiologia é de 100%, não é? Sim. É bom é isso, a gente vai vamos nos educando e falando sobre Sim. o tema, mas é o que eu digo, você mesmo que não tenha, olha, e aí você já orienta um onco que às vezes vai estar desesperado, porque, nossa, quantas ligações a gente não recebe? A pressão do paciente está em 18, para eles é um grande desespero. Pra gente que é cardiologista, né? Olha, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem, manda pra gente, a gente vai arrumando. E é natural, gente, cada um no seu nicho. Eu super falo assim, ó, venha que a gente venha, mande os pacientes pro cardiologista, façam essas parcerias, porque isso ajuda. Acho que existiu por muitos anos um certo receio, né, da equipe de onco e tudo. Porque muitas vezes o que acontecia? Para tudo, né? Isso. Então, acho que... Suspendia o tratamento, aí eles E ficavam receosos de encaminhar. assustados, de pensar assim, poxa, eu vou colocar mais um profissional que vai interferir no tratamento do meu paciente. Sim. Mas não é mais bem assim. não, hoje em dia. quebrando, a gente vai ver que essa Objetivo, barreira né? vem se quebrando Com muito. E eles certeza. entendem hoje mais realmente como uma ponte mesmo. Enfim, então Não, acho que isso hoje existem linhas de cuidados, né, cardio-oncológicas dentro de centros oncológicos. Então, isso nos Estados Unidos, né, São Paulo, aqui em Sergipe tem. Então, assim, hoje já na Bahia também, óbvio. Então, assim, hoje a gente já está mais comum, assim, não é tão simples, mas hoje já existe sim parcerias muito bem sucedidas, né, de caminhos e linhas de cuidado que a gente consegue agregar. É disso que a gente falou, de fazer uma avaliação, de ter alguns segmentos periódicos, né? De quando tem alguma intercorrência, a gente também ser acionado. Então, hoje o paciente também acaba entendendo, porque antes, logo no começo, o paciente chegava para mim, ele, por que eu estou aqui? Se eu estou tratando uma doença oncológica. Sim. Ele mesmo não sabia, não estou entendendo por que eu estou aqui. E aí, a cada consulta era uma explicação justamente nisso, porque aí também na consulta a gente vai educando, porque o paciente, ele vira um disseminador também. Então, o paciente que teve essa oportunidade, né, essa chance, ele percebe que o tratamento é diferente no sentido do apoio, do suporte, e ele também é um propagador disso. Então, acho que hoje, 10 anos depois, né, já tem um cenário bem melhor, e eu acredito que isso só vai melhorar daqui para frente. Pessoal, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos sigam, @Clube da Cardio, @Clube da Cardio Podcast. Se inscreva no nosso canal do YouTube. E um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.